tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no projeto Viver e Vencer. Esse é um projeto que transforma vidas e você é o nosso convidado especial. Que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo. O meu é Sueli. E nós estamos aqui com a quarta aula. Sim. Se você não sabe, nós estamos com uma série de 22 aulas que vai ajudar você que é solteiro, cristão, né? Que está sozinho à procura de alguém para amar e para ser amado. Você vai ter nessas 22 aulas orientações, você vai aprender como encontrar a pessoa ideal, não é verdade, Sueli? Através dessas 22 aulas, essa série incrível, nós estamos aqui ajudando você a resolver os seus dramas emocionais para que você possa estar pronto para amar novamente. Exatamente. E olha, e hoje estamos iniciando a quarta aula. Porém, se você ainda não assistiu às outras aulas, assista, porque elas são importantíssimas para você. Você não pode deixar de assistir a primeira aula, a segunda aula e a terceira aula que já está disponível para você. E a terceira aula, sabe, a aula passada, falou sobre o perdão que liberta. Você, para ter um relacionamento, você que está buscando um relacionamento com uma pessoa, né, para amar, para conviver com ela, você precisa entender sobre o perdão. É essencial, é importante que você aprenda sobre o perdão. Veja bem, nós somos casados há 44 anos. Sim. E nesses 44 anos, nós tivemos que aprender a perdoar. Senão nós não estaríamos juntos, né? Não estaríamos. Todas as pessoas são machucadas, magoadas, ofendidas, todos os dias. Em grau de maior intensidade ou de menor intensidade. Mas somos, sim, atingidos por outras pessoas, por circunstâncias, por situações. E se nós não aprendermos a perdoar, dificilmente vamos saber nos relacionar com as pessoas. Ainda mais se o seu interesse é se relacionar amorosamente com alguém. O relacionamento amoroso exige isso. Exatamente, porque será uma convivência, né? É convivência. Para você poder viver a terça, você tem que viver a segunda. Exato. Então você não consegue viver a terça-feira passando por cima do que aconteceu na segunda-feira. Então é preciso perdoar na terça para poder viver bem a terça, a quarta e assim sucessivamente. Exatamente. Aí você olhar para trás e falar, nossa, 44 anos. Ixi, né? Quanto sal a gente já comeu junto, né? Exatamente. Minha sogra tinha o costume de dizer o seguinte: você só conhece uma pessoa quando você come uma saca de sal junto. É verdade. Só que a saca de sal a que ela se referia era uma saca de 60 quilos. Eu acho que a gente já comeu bem mais de uma saca de sal juntos, né, bem? Com certeza, né? Então é isso. Então, se você não aprendeu, se você não sabe ainda, né, sobre o perdão, que é tão importante como você acabou de ouvir aqui, volta lá no vídeo anterior, sim, assista sobre o perdão e depois vem assistir o tema de hoje, que está importante, maravilhoso para você. E se lembre, desculpa bem te atrapalhar. E lembre-se de trazer, de pegar já o caderno, sim, aquele caderno que você separou para essa aula. Então para essa série de aulas, então você pega o caderno, a caneta, exato, e fique atento. Volte o vídeo, veja a explicação novamente. Eu sei que isso é importante, porque você está assistindo um conteúdo via vídeo. Então você exatamente tem essa liberdade de voltar quando você precisar para anotar. E também porque muitas vezes a gente se dispersa um pouco, a campainha toca, né? O forno, alguma coisa assim. Então corre aqui, volta o vídeo, anota tudo direitinho. Exato. Porque cada palavra que dissemos aqui, elas foram desenvolvidas para te ajudar e resolver o seu problema aí. Exatamente. E o que eu ia dizer é o seguinte: aproveita que você está aí, que você descobriu esse canal, ou que você já é inscrito no canal, se inscreva aí nesse canal se você não for inscrito ainda. E assine aí como é que é? Toca o sininho, né? Toca esse sininho aí para que você possa receber as outras notificações, né? Exatamente. A respeito das próximas aulas que vamos ter aqui. E também comente e compartilhe com seus amigos. O seu comentário é muito importante. Nós sempre deixamos uma pergunta.
Então responda a pergunta e faça os seus questionamentos também. Conte pra gente um pouco da sua história, se você quiser, fique à vontade, e a gente vai poder trazer, então, sempre um retorno nosso para a sua história, para aquilo que você está vivendo, para a pergunta que você tem. Então, interaja com a gente. O vídeo não é apenas para você assistir estático, não. Você faz parte da nossa família aqui, do Projeto Viver e Vencer. Muitas vezes, existem pessoas que estão assistindo que já estiveram conosco nos encontros presenciais. Você já fez outras aulas conosco, então interaja com a gente, e você que está chegando agora tem a mesma liberdade. Exatamente, então seja bem-vindo, né? Como a senhora já orientou, pegue o lápis, pegue o caderno, vamos para a aula, porque esta aula hoje está importante. E imperdível também, né? Exato. E a aula de hoje é autoestima restaurada. Quem sou aos olhos de Deus? Muitas vezes nós estamos querendo construir a nossa identidade em cima de relacionamentos passados. Aqueles relacionamentos que você teve e que deu tudo errado, que não deu nada certo. E muitas vezes você está querendo construir novo relacionamento exatamente com base naquilo que aconteceu no passado. E isso não dá para acontecer, porque senão você vai repetir os mesmos problemas que você já enfrentou com relacionamentos que você teve que foram negativos para você. Então, hoje você vai aprender como restaurar os seus relacionamentos com base naquilo que Deus tem planejado para você. E a sua autoestima. Isso é importante. Como ela é aos olhos de Deus. E tem um verso aqui que eu quero ler para você, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 4. Diz o seguinte: você é preciosa, você é precioso aos meus olhos, Deus diz. E olha que ele diz mais: digno e amado. Você é digna e você é amada. Então você é preciosa aos olhos de Deus. Você é uma pessoa digna, é uma pessoa amada por Deus. Então veja como Deus tem você em alta conta. E muitas vezes você está querendo retroceder, continuar patinando naquela mesma situação, quando Deus tem planos muito mais elevados para a sua vida. Então na aula de hoje você vai aprender. Você vai entender quem você é e como desenvolver uma autoestima para ter vitória, para ter realmente plena felicidade no novo relacionamento. Então vamos para esta aula? Bem, eu quero lembrar a você que na aula passada, a história da Mara parou naquele momento em que surpreendeu terrivelmente não só a Mara, mas todas as pessoas da igreja. A polícia chegou e levou preso Elias no meio da programação do culto que estava acontecendo naquela noite. Mara entrou em desespero, porque agora ela já estava apaixonada por Elias, Elias apaixonado por Mara, e acontece essa situação absurda. Todos começaram com aquele murmurinho dentro da igreja. Vocês sabem como é, né? Um começa a falar: puxa, eu já desconfiava que tinha alguma coisa aí. O outro fala: a cara dele não era boa. E aí começa o diz que me disse, os julgamentos, e Mara começou a ouvir tudo isso. Sem falar que as pessoas mais próximas, algumas pensaram o seguinte: ele realmente não presta, e começaram a falar isso para Mara. Mara, se afasta, se afasta, se afasta, ele é perigoso. E outras pessoas disseram: Mara, calma, vai ver primeiro o que está acontecendo. A gente não pode julgar o caráter de uma pessoa por um acontecimento. E Mara estava tão envolvida com ele que realmente resolveu parar, respirar e tentar descobrir o que estava acontecendo. Vocês sabem que tudo aconteceu durante a noite, e somente no dia seguinte foi que Mara conseguiu ir até aquele departamento de polícia para poder tentar encontrar Elias e descobrir o que estava acontecendo. E ela orou a Deus, conversou com Deus e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu estou interessada nele. O Senhor sabe que existe um sentimento entre nós. O Senhor sabe há quanto tempo eu aguardo por uma pessoa. E agora eu estou totalmente machucada por mais esse acontecimento, com medo, eu estou assustada. O que será que esse homem já fez?
mas eu preciso que o Senhor me ajude e me dê força para que eu consiga chegar lá e dessa forma descobrir o que aconteceu. Então Mara estava realmente numa situação muito triste, uma situação realmente vexatória, né? Porque ela passou esse vexame, porque o rapaz realmente era um interessado nela, toda a igreja já sabia. Então são muitas coisas que envolvem a mente da pessoa nesse momento, e muitas as dúvidas e muitos os medos. O dia amanheceu e ela então foi até aquele departamento de polícia, e lá chegando, se encontrou com Elias. E ele falou assim: eu preciso conversar com você. E aí então os dois sentam, conversam, e ele diz para ela o seguinte: Mara, eu estou sendo acusado de um crime que eu não cometi. Eu não fiz o que me falaram que eu fiz, mas eu estou preso por causa disso, pagando por esse crime. E eu saí em liberdade condicional para visitar a minha filha. E ao chegar na casa dela, que é aqui nessa cidade, eu me deparei com a minha filha muito doente. E eu comecei a cuidar dela nos dias em que eu estava nessa liberdade condicional. Mas eu tenho um período para ficar nessa liberdade. E estava chegando o dia de eu ter que voltar para a prisão. Só que a minha filha está sozinha, doente, sem a mãe, sem nenhum parente. E ela tem apenas 17 anos. E quando eu comecei a cuidar da minha filha, eu vi que a doença dela é um pouco mais grave. E eu não tive coragem de voltar para a cadeia. Eu não tive coragem de voltar porque eu pensei, se eu for, a minha filha fica aqui, o que eu faço? Eu volto ao trato da minha filha doente. E eu optei em cuidar da minha filha. E nesses dias, ao cuidar da minha filha, durante esse período, eu comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo. E eu quis então visitar uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu conheci você. Eu te vi pela primeira vez. E daí pra cá, você já sabe o que aconteceu. E agora então Mara tinha o relato do Elias e tinha a interrogação na cabeça dela. Será que esse homem está falando a verdade? Será que esse homem não está mentindo? Será que tudo isso não é uma armação de uma pessoa má, fraudulenta, que está tentando realmente me envolver nessa trama? Muitos pensamentos passaram pela cabeça de Mara. E eu sei que muitos pensamentos estão passando também pela sua cabeça, porque nós estamos juntos acompanhando essa história. E agora, Mara apaixonada, acredita nele? Mara agora desiste de tudo, já de cara, para não ter que se envolver mais ainda nesse relacionamento e passar a amar realmente esse homem, porque por enquanto é uma paixão, né? Mas a tendência, se continuar o relacionamento, é que isso se transforme em amor. E aí, o que Mara vai fazer? Nós vamos saber isso com certeza, mas só que na próxima aula. Da próxima vez em que nos reunirmos de novo aqui para estudar temas importantes para a sua vida emocional, nós vamos saber o que aconteceu com a vida da Mara. Então vamos aguardar até a próxima aula. E como você já sabe, o tema da nossa aula de hoje é autoestima restaurada. Autoestima restaurada. Bom, vamos lá. O que é autoestima? É o valor que você dá a você mesmo. É a estima que você tem por você. Porém, essa autoestima, ela é desenvolvida. Você não nasce com autoestima. Você desenvolve autoestima durante a sua vida. Principalmente na primeira infância, quando você é tratada, amada, acarinhada pelos seus pais, tios, avós e assim sucessivamente. Depois na escola, por professores, e a sua vida vai crescendo. E quanto mais aconchego você tem da sua família, mais proximidade com ela, mais respeito, mais carinho, mais educação, você vai se tornando uma pessoa com uma autoestima elevada, a um nível muito bom, a um patamar muito bom. Porém, nem todas as pessoas têm essa infância tão bonita como eu acabei de desenhar. E, portanto, nem todas desenvolvem autoestima a partir de uma boa infância. Mas todas chegam à idade em que podem desenvolver por conta própria. Como assim? Pela própria vontade, pelo desejo de ser melhor, de se valorizar, de aprender a se amar. Então, isso você pode desenvolver e só mesmo quando você entende que você tem esse poder, essa capacidade, essa habilidade de desenvolver a autoestima. Você entendeu então? Você chegando à sua idade adulta, você pode então desenvolver por conta própria a autoestima.
Mas o tema da aula é autoestima restaurada. Só é restaurado uma coisa que foi perdido, que foi danificado, que foi estragado. E muitas pessoas na idade adulta hoje vivem esse drama. Tiveram a sua autoestima, de alguma maneira, deformada, estragada, quebrada. Você pode entender de todas essas formas, mas de uma maneira ou de outra a pessoa, infelizmente, travou, parou no seu desenvolvimento emocional e a autoestima se tornou então prejudicada. A pessoa tem agora uma autoestima baixa e por isso ela precisa restaurar. E muitas pessoas, pasmem, mas muitas pessoas passam por isso depois de um amor, um relacionamento afetivo, amoroso, que só trouxe dor e tristeza, perdas, mágoas, rancores, e por isso a autoestima ficou como então? Prejudicada. Então, como restaurar essa autoestima? Entenderam então? Autoestima restaurada. Então, temos duas situações: autoestima e depois restaurando essa autoestima. Então, essa aula para você é de suma importância, porque eu vou tocar sim nos dois tópicos, então fica comigo para você poder aprender. E a primeira parte é a seguinte: como a baixa autoestima sabota a busca pelo amor ideal. Totalmente. Posso te garantir, a baixa autoestima sabota sim e te impede de encontrar um amor ideal. A primeira vez que você vai amar alguém, isso pode acontecer. A segunda vez, ou mesmo depois de relacionamentos abusivos, tóxicos, traumáticos, também sabota. Então vamos lá, a pessoa que está iniciando um relacionamento e a pessoa não tem autoestima, ela não aprendeu a desenvolver, ela não sabe nem como aplicar isso, ela não sabe muitas vezes nem se é de comer ou passar no cabelo. Tô sendo franca aqui. Essa é a minha especialização. Eu trabalho ajudando pessoas a curar os seus dramas emocionais, a ressignificar a sua mente e a desenvolver a autoestima. E eu digo pra você, eu ouso dizer a você, autoestima é a base de uma saúde emocional. É a base. Todas as pessoas que têm dificuldades em qualquer uma das áreas da vida, ela tem grandes dificuldades em desenvolver autoestima e em ter autoestima para poder ter uma vida que ela aplique isso de modo saudável. Então, quando a pessoa quer ter um relacionamento, se ela não tem uma autoestima boa, ela já começa se dando mal desde o primeiro relacionamento. Por quê? Porque a pessoa que não desenvolveu autoestima, ela não desenvolveu ainda amor próprio, respeito por si mesma, carinho por si mesma. Ela não se aceita como ela é. Essa é a verdade. Ela não se aceita, ela acha que as outras pessoas são bonitas, ela não. Que as outras pessoas merecem tudo de bom na vida, ela não. Ela trata as outras pessoas bem, mas ela se trata sempre mal. Ela respeita o outro, mas não se respeita. Ela está sempre se comparando com as outras pessoas. Nossa, como A é bela, como A é inteligente, como C isso, como D aquilo. Ela vê qualidades e valores nas outras pessoas, mas não vê nela mesma. E quando ela olha para ela, na realidade ela não gosta do que vê. Ela reprova o cabelo, reprova a pele, reprova os olhos, reprova a altura, ela reprova tudo, reprova a família, reprova o lugar onde ela nasceu e ela infelizmente cria uma ideia fixa de que o outro é sempre melhor que ela. Esse é o retrato de uma pessoa com baixa autoestima. E essa pessoa não vai se desenvolver bem profissionalmente, financeiramente, no relacionamento familiar, em todas as áreas da vida, ela vai ter dificuldade de desenvolver-se. Então, por isso eu disse a você, a base é desenvolver a autoestima. E se você está comigo desde as outras aulas, você já entendeu a situação na qual você se encontra. Você já respondeu um teste, você já fez perguntas, você já se questionou, você já analisou sua situação e você já viu que provavelmente você esteja sozinha, solteira, sofrendo, solitária, porque você ainda não desenvolveu autoestima. Por que a autoestima para ter um relacionamento saudável é tão importante? Porque quando você se ama antes de amar o outro, você sabe do que você gosta, do que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Por se respeitar, você sabe impor limites.
Até aqui você vem, até aqui, daqui você não passa. A minha vida é minha e eu preciso me respeitar. E você vai vir para fazer parte da minha vida, então você também vai me respeitar. Você sabe os limites, você sabe impor respeito. E a pessoa que se aproxima de você, ela vai te respeitar, com certeza. Mas se você não tem autoestima, você não aplica nada disso. E aí o que você tem? Relacionamentos fracassados. Fracassados. Nós estamos exaustos de ver pessoas em relacionamentos fracassados. Nós estamos acostumados a receber pessoas que entram em contato conosco todos os dias há 13 anos, contando dos seus relacionamentos infelizes e de como elas não querem mais um relacionamento daquele, de como eles não querem mais um relacionamento como aquele. Porém, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Por isso nós estamos aqui, dedicando a você o nosso tempo, a nossa experiência, para ajudar você a entender o quanto antes que você precisa desenvolver autoestima para ter um relacionamento saudável para sempre. Porque aí a pessoa que vier namorar você, quando ela se aproximar de você, ela vai falar, opa, que mulher maravilhosa, que homem especial, esse eu quero conviver com ele, essa eu quero realmente levar ao altar. Então se torne essa pessoa. E a coisa mais maravilhosa de tudo é que você pode se tornar. Você não precisa simplesmente ficar olhando os outros e dizer, ai, como eu queria ser como aquela pessoa. Isso não existe, isso não existe. Deus fez cada pessoa especial e única. E você pode ser feliz e pode ser bem-sucedida sendo quem você é, não importa. Deus não faz coisas ruins. Deus não faz coisas ruins. Você não vai poder olhar no espelho e dizer, nossa, olha, veja se isso é uma coisa que se dê pra alguém. Você não vai falar isso nunca. Sabe por quê? Porque quando você reconhecer quem você é, você vai ser grata. Você vai ser grato a Deus pela forma como Ele te fez, por ter feito você exatamente como você é. Porque do jeito que você é sim uma parte importante na vida de outra pessoa. E ambos serão felizes para a glória de Deus. Tá certo? Deu para entender então? A questão da pergunta que é, como a baixa autoestima sabota a busca pelo amor ideal? Quando você faz tudo de errado da maneira que eu acabei de falar. Agora, como que você pode resolver isso? Nós vamos continuar isso nos próximos módulos. E olha só que interessante no segundo módulo. O que Deus diz sobre mim? Tudo de bom. O que Deus diz para você é tudo de bom. Sabe por quê? Porque antes de você existir, Deus já havia planejado, desejado que você existisse. Existem pessoas que têm uma coisa muito nobre que se diz na sociedade. Pessoas de berço, pessoas que têm nome, um sobrenome forte. Pessoas de famílias de uma linhagem muito nobre. Pessoas ricas, né? É muito comum a gente ver que todas essas pessoas parecem ter um valor maior que as outras. E isso faz com que pessoas de famílias simples, pessoas que nasceram em famílias simples por ter uma educação simples, pequena, básica, pessoas por serem pobres porque financeiramente não têm recurso, pessoas por terem uma cultura muito menor. Então essas pessoas elas costumam ser rotuladas e até aceitam o rótulo de que são pessoas de menor valor. Mas não é assim que Deus vê as pessoas. Deus não julga as pessoas nem valoriza pessoas por nome ou sobrenome. Para Deus, nome e sobrenome nunca existiu. O que existe é você como ser humano e Ele planejou você do jeito que você é, fisicamente falando, tendo vindo da família que você veio. Deus queria que você existisse, porque os planos de Deus para você são enormes, gigantescos. Então Ele planejou você. Então essa história de, poxa vida, olha onde eu nasci. Eu nunca vou ser ninguém porque não nasci em berço esplêndido. Eu nunca vou ser ninguém porque eu não tenho sangue azul. Eu nunca vou ser ninguém porque meus pais nunca puderam me dar uma faculdade. Nananina, não. Esqueça isso. Isso não existe para Deus. Isso existe sim na mente de pessoas de uma sociedade mais construída, vamos dizer assim, em cima desses valores.
onde o que importa é nome, sobrenome, profissão, diploma. Para essas pessoas isso vai ser importante. E eu não estou aqui dizendo que não é importante. É importante sim, é necessário sim, e tem o seu valor sim. Só não dita quem você é. Isso não. Todas essas coisas nunca vão ditar quem você é ou deixa de ser, com mais valor ou menos valor. Muito importante ou insignificante. Deus não faz essa separação. E você não tem o direito de fazê-lo. Porque quando Deus planejou você, Ele planejou que você viesse à existência e Ele sabia de onde você viria, de que pais você nasceria, de que situação você nasceria. Muitas vezes de um casamento muito perfeito diante da sociedade, mas um casal que não se ama, não se topa, não se tolera, mas independente disso, deram à luz a você. Ou um casal que se amou muito, mas esse amor foi totalmente conturbado porque os pais não queriam, porque um era pobre, o outro era rico, mas os pais lutaram e tiveram você. E talvez você seja simplesmente fruto de um estupro, de um abuso sexual, onde sua mãe pode ter sido abusada e seu pai caiu nessa tentação, nesse erro de abusar da sua mãe e você nasceu. Então, dos mais diversos relacionamentos nascem pessoas. E todas elas só vêm à existência porque Deus quer. Então não existe isso de Deus planejou uns para serem bem-sucedidos e outros para viverem o restolho que a vida dá. Não. Quando você foi planejado, independente das circunstâncias em que você nasceu, Deus queria que você existisse para ser vitoriosa. Para ser vitorioso, para existir de uma maneira que você faça a diferença na vida das pessoas. E uma diferença positiva, uma diferença maravilhosa, uma diferença contagiante, uma diferença que mostre o amor de Deus. Então Deus não necessita de títulos. Deus necessita de pessoas disponíveis, que mesmo que tenham passado por lutas e dificuldades, reconheçam o seu valor e possam glorificar o nome de Deus através das suas vidas. Então veja bem, o que Deus diz sobre você? Exatamente isso, você é importante, você é especial, eu te planejei, eu te trouxe à existência, eu te dei a vida. E os seus pais merecem todo o respeito por terem feito isso, porque Deus sim, Deus precisou de um homem e uma mulher que se unissem para que uma nova vida viesse à existência. E no caso aqui, você que está me ouvindo veio a existir. Então eu não sei qual é a cor da sua pele, eu não sei qual o tom da cor da sua pele, que são os mais milhares e variados tons. Então eu não sei a cor, eu não sei o tom, eu não sei a textura do seu cabelo, eu não conheço o seu porte físico, eu não sei se você é alto, baixo, magro, gordo, eu não sei se você é brasileiro, americano, japonês, chinês, eu não sei. Eu sei que você é fruto do amor de Deus, que sonhou e planejou com a sua vida do jeito que ela é. E para isso existiu a união de um homem e uma mulher que deram à luz a você. E hoje você está aqui. Dessa forma. Não sei se a forma com que você está vivendo hoje te satisfaz. Isso eu não sei. Mas isso também não é problema. Porque a partir de agora você está entendendo como você é importante e o quanto você é importante. Então daqui para frente você pode investir em você. Investir em estudo, conhecimento, dinamismo, você pode desenvolver o seu comportamento, você pode cuidar das suas emoções, você pode se formar em quantas faculdades você quiser, você pode tudo. Porque Deus te colocou nesse mundo para que você fizesse justamente isso. Crescesse, expandisse, aumentasse toda a sua vida, cultural, intelectual, religiosa, espiritual, em todas as áreas. Certo? Foi para isso que Deus te fez. Agora está na hora de você corresponder a tanto amor, a tanto cuidado, a tanto carinho que Deus teve por você, por ter mantido você como você está aqui. Eu não sei em que condições você está aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, ouvindo esta aula nesse momento, mas ela não veio à sua mão por acaso. Ela veio para mostrar para você que você pode levantar de onde você está e viver o extraordinário de Deus na sua vida. E isso pode acontecer a partir de agora. E chegamos ao terceiro tópico da aula de hoje, que tem como título Como se autovalorizar. Muito bem, você assistiu o primeiro módulo, o segundo, e nesse terceiro agora, como se autovalorizar. Deu para você entender já, né? Que você precisa realmente se cuidar.
Se cuidar. Então a pessoa que se cuida, ela se preocupa com ela. Ela não está preocupada com a vida do outro. Então, como que eu faço então para tudo isso acontecer? Eu me autocuido. É o meu cuidado por mim. Existe um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz assim, ame ao teu próximo da mesma maneira que você se ama. É assim que está escrito? Não. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, olha só, ame ao seu próximo como você ama você mesmo. Então, como é que eu faço para poder eu me sentir, então, valorizada? Para eu abraçar essa estima e eu desenvolver autoestima? É quando eu cuido de mim. É quando eu me autovalorizo. É quando eu estou deixando cada pessoa viver a vida dela. E eu não permito que aquilo que as pessoas falam de mim me destrua. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela vive em função do que os outros falam, do que os outros pensam a respeito delas mesmas. Por quê? Porque elas estão tão centradas em si da forma errada, que tudo que importa é saber o que estão falando delas. Perceba que se você estiver cuidando de você e você se satisfizer com esse autocuidado, você não vai necessitar que o outro esteja te aprovando o tempo todo. Essa necessidade de aprovação é total insegurança. É total falta de desenvolvimento de amor por si mesmo. Então, quando eu não cuido de mim, eu me preocupo se o outro está preocupado comigo. Olha que absurdo. Eu, ao invés de cuidar de mim mesma, eu me preocupo se o outro está falando de mim. Porque se o outro estiver falando de mim, é sinal de que eu estou errada, é sinal de que eu estou fazendo coisa errada, é sinal de que eu não estou acertando nada na vida. E isso se torna até mesmo uma neura. O tempo todo a preocupação. O que estão falando de mim? O que falaram de mim? Fulano olhou para mim atravessado? Por que olhou para mim daquele jeito? Então, minhas queridas e meus queridos, você que está me ouvindo aqui nesse momento, comece a se valorizar e a cuidar você de você. E você não vai precisar se preocupar a vida toda com o que os outros estão falando de você, com o julgamento que as pessoas estão fazendo a teu respeito. Se você está preocupado é porque você não tem certeza. Se você não tem certeza é porque você não sabe se o que você está fazendo por você mesmo é suficiente. E você precisa entender que você pode ser suficiente. Você pode se bastar. Como eu faço isso, Sueli? Como é que eu me basto? Quando você se aceita. Se aceite como você é. O que não pode ser mudado em você? Existem algumas coisas que não podem ser mudados. A altura não pode ser mudado. Peso pode. Peso pode ser mudado. Você não pode mudar o tom da tua pele, mas você pode dar uma bronzeada. Você não pode mudar muitas vezes a textura do seu cabelo, né? Ele tem uma textura mais ondulada ou lisa, mas você pode dar uma enganada aí com uma permanente. Você pode fazer cachos, você pode alisar, você pode fazer muitas coisas. Então, quando você se aceita naquilo que não pode ser mudado, você pode trabalhar o que pode ser mudado. Isso é autoestima. Então, você não muda o tom da pele? Não, mas você passa a amar o tom da sua pele, porque combina com todo tipo de cores, de roupas e de ambientes. Você já viu uma pessoa branca que não combina em algum lugar? Você já viu uma pessoa negra que não combina em algum lugar? Não existe isso. As pessoas combinam no ambiente onde elas estão, não importa a cor. As pessoas ficam assim, ai, porque o fulano é preto, porque o fulano é branco, porque o fulano é baixo, porque o fulano é gordo. Um ser humano que se ama, que se valoriza, que gosta de si mesmo, que é gentil, amável, sorridente, ele se encaixa em qualquer ambiente e chama a atenção das pessoas. No bom sentido, né? No sentido de você olhar e dizer, que moça elegante, que moça bonita, de fino porte. E para isso não importa a cor de pele, textura de cabelo, altura. Importa o quê? Amor próprio. O quanto eu me valorizo, o quanto eu me amo, o quanto eu me gosto. Então, se você não entendeu ainda por que as coisas não estão dando certo para você como você gostaria, é porque talvez simplesmente você ainda não se aceitou como deveria. Ou não está trabalhando o que pode ser mudado. Invista em autoconhecimento
Invista em conhecimento, invista em tempo de qualidade para a sua própria vida e entenda que tudo isso deve ser feito porque Deus quer que seja assim. Deus planejou que seja assim. Por isso que ele disse, ame ao próximo da mesma maneira que você se ama. E você pode prestar atenção que a maioria das vezes você se dedica muito mais às outras pessoas do que se dedica a você mesmo. E por isso que, infelizmente, não funciona, mas você pode corrigir isso hoje, o quanto antes. E aí eu quero falar com você também uma coisa. Nós temos um e-book maravilhoso que tem como título Reconstruindo Relacionamentos Saudáveis. Esse e-book é incrível e ele vai te ajudar ainda mais dentro desse tema que nós temos tratado nessas 22 aulas. O valor dele é praticamente insignificante diante do valor. Ele custa R$ 79,40. Mas para você que está aqui assistindo essa aula, ele vai sair pelo valor de R$ 39,70. Você já adquiriu o seu? Se você não adquiriu ainda, é só você clicar aqui no link que está aparecendo e você vai poder, no link abaixo, e você vai poder adquirir o seu fazendo o pedido hoje mesmo e ele vai chegar para você e você vai poder ler e aprender, ou seja, continuar investindo no seu autoconhecimento. Isso que você está fazendo com a gente aqui nessas 22 aulas é investimento. E é um investimento que você está fazendo de tempo e dedicação porque você quer melhorar. E meus parabéns pela sua decisão. Nós estamos aqui entregando para você esse conteúdo inteiramente grátis. E a única coisa que nós estamos pedindo a você é que você assista e coloque em prática na sua vida diária. Todas as ações que nós estamos ensinando aqui para que você possa realmente desenvolver um amor próprio, autoestima e poder encontrar o amor da sua vida. Para nunca mais você perder a oportunidade de conhecer uma pessoa e dizer, uau, agora eu vou investir porque eu estou seguro de mim. Eu sei quem eu sou, eu conheço o meu valor, eu sei que Deus me fez para planos muito maiores e melhores do que aqueles que eu tracei para mim. E aí você vai poder viver, sim, o extraordinário de Deus na sua vida. Que aula maravilhosa, hein? O quanto a gente aprende sobre autoestima. Sim. E como ela é importante para um novo relacionamento. Você percebeu que é preciso ter autoestima para que você tenha um relacionamento de vitória, um relacionamento feliz na sua vida? Isso é muito importante, não é, Sueli? Sim, é o que nós deixamos claro aqui. Quando você tem autoestima, que é a base, daí pra frente todas as áreas da sua vida serão bem-sucedidas. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Cuida da autoestima, que você vai ser bem feliz e o seu próximo relacionamento vai ser, com certeza, maravilhoso. Eu sei que você tem perguntas aí, né? Nós temos perguntas aqui, temos pessoas que estão fazendo perguntas e nós vamos responder essas perguntas ao longo de todas as aulas, né, em que vamos passar aqui, mas a sua pergunta precisa estar aqui conosco. Eu sei que você pode ter tido dúvida, você ouviu alguma coisa que você pensou, poxa, mas eu não entendi bem isso aí. Então, escreva aí nos comentários, aí embaixo, quando você faz os comentários sobre o vídeo, escreva ali o seu comentário. Agora, se você não quiser escrever aí também, você também tem a opção de mandar diretamente para o WhatsApp nosso. Sim, é só tá? falar. É só tá aparecendo para você aí agora, é só você escrever a sua pergunta e mandar. Eu tenho certeza que a Sueli vai poder responder para você assim com muito carinho, né, e com muita precisão aquilo que você está em dúvida, ok? Eu tenho aqui 3 perguntas, Sueli. E a primeira pergunta é do Fernando. O Fernando fez a seguinte pergunta: já fui rejeitado tantas vezes, como posso realmente acreditar que tenho valor aos olhos de Deus? Fernando, né? É. Fernando, a rejeição que você já teve tantas vezes nada tem a ver com o amor de Deus. Você está juntando as coisas, você está juntando todas as suas, você está colecionando alguns fracassos. Sim. E você está dizendo, peraí, então Deus não me ama. Então eu não tenho valor aos olhos de Deus por conta dos meus fracassos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É, e da rejeição, né? Porque ele diz aqui que ele foi rejeitado. Você sendo rejeitado. É, mas ele está juntando isso para colocar em Deus, talvez, buscar em Deus a resposta dessa rejeição. Entendi. Quem te rejeitou não foi Deus em momento algum. Você teve aqui várias situações que não deram certo
E aí agora você fala assim, como é que eu consigo resolver isso? Porque você se Isso. sente rejeitado e essa rejeição também, você não tenha valor aos olhos de Deus por conta dessa rejeição. Exato. Então Deus ama você e você tem valor aos olhos de Deus, isso não se discute. É só você assistir a aula. Se você tiver dúvida, volta na aula que eu estou explicando justamente que valor você tem para Deus. Então, agora a rejeição é porque você não está se vendo com valor. Você não se vê tão importante e com tanto valor o suficiente para deixar transparecer isso. Fernando, nós mostramos para as pessoas quem nós somos. É impossível você não conhecer uma pessoa pelo jeito dela te olhar, pelo modo como o corpo dela fala. A forma como ela se expressa fala. É muito fácil você chegar num ambiente e conhecer uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida. Você vê como se comporta uma, como se comporta a outra. É muito fácil para nós, profissionais da área de saúde emocional, identificar quem tem baixa autoestima só de olhar. E quem tem uma autoestima saudável só de olhar. E quem tem uma autoestima que não é boa. Porque existe isso também, nós não falamos na aula, mas infelizmente tem. A pessoa que tem uma autoestima elevada ao quadrado absurdo, ela faz questão dela ser o centro das atenções, essa pessoa não tem autoestima. Muito pelo contrário, ela tem baixa autoestima. Só que ela usa uma máscara para parecer que tá tudo bem com ela. Assim também é a pessoa que sempre está certa. Aquela pessoa que sempre está certa, todo mundo errado e ela está certa. Ou numa mesa ela sempre quer ter a palavra final. Ela sempre é a pessoa que dá a resposta assertiva. Essa pessoa tem baixa autoestima. Só que ela mascara tudo isso com esse comportamento. Puxa, Sueli, que bom que você tocou nesse ponto, né? Porque realmente é um outro lado da baixa autoestima que muitas vezes a pessoa não conhece, né? Muitas vezes a pessoa não conhece. E deixa eu ser mais específica. Às vezes a própria pessoa não identificou ainda. Exatamente. Que coisa, né? Como que a mente do ser humano, ela tem Sim. caminhos e é um labirinto realmente, e andar por ele nem sempre é muito simples. Então, quando a própria pessoa não identifica que ela tem baixa autoestima, porque ela é naturalmente essa pessoa expressiva, falante, alegre, dinâmica. Muitas vezes essas pessoas se tornam líderes com muita facilidade também. Certo. Só que isso não quer dizer que elas não tenham baixa autoestima. E deixa eu tocar num outro ponto aqui, que também é importante para você que está assistindo. Muitas vezes a pessoa ela se dá muito bem em várias áreas da vida. Numa área específica ela não se dá bem. Sim. E isso não quer dizer que ela esteja 100% com autoestima. Pode ser que naquela determinada área seja ali que ela concentre a dificuldade dela de se gostar. Isso pode estar em alguma das áreas da vida. Então quer dizer que de repente a insatisfação dela numa determinada área seja porque ali ela não consegue realmente se projetar. Ela não está com a mente resolvida, não está com aquela área resolvida para fechar, entendeu? Essa roda girando como um todo. Então é muito importante você realmente entender se você tem autoestima ou se tem alguma área em que você não está sabendo desenvolver isso para que você consiga ser uma pessoa completa. Sim. A satisfação precisa existir em todas as áreas da vida. E quando você diz isso aqui, e é interessante, eu vou repetir, já fui rejeitado tantas vezes, como posso realmente acreditar que tenho valor aos olhos de Deus? Então, voltando, eu já disse a você, você tem valor aos olhos de Deus, isso não se discute. Agora, por que já fui rejeitado tantas vezes? Porque você é a primeira pessoa a se rejeitar. Quando você se rejeita, você transmite isso no seu comportamento, o seu corpo fala isso para as pessoas e as pessoas começam a te rejeitar também. Por isso que eu sempre digo, quando você se torna uma pessoa com autoestima, isso vai transparecer para as outras pessoas. Existirão evidências de que você é uma pessoa que tem autoestima e com isso as pessoas vão te respeitar. Respeitar e valorizar muito mais e ter prazer em estar com você. Tá aí, Fernanda, sua resposta, né, à sua pergunta. Então, eu tenho certeza que você foi informado e você pode trabalhar isso, né? Desenvolver a sua autoestima e acreditar mais em você mesmo. Sim, não é verdade? Acreditar em você e acreditar no amor de Deus. O amor de Deus é um presente. Exato. Ou você recebe, abre e desfruta,
ou você vai ficar com esse presente fechado a vida inteira e você vai dizer talvez isso. Será que é verdade que Deus me ama mesmo? Sim, Deus te ama, nunca duvide disso. Tem coisas das quais não podemos duvidar, o amor de Deus e o perdão que Ele nos dá. Exatamente. São coisas que existem na sua vida, você é um presente, abre, aproveita e seja feliz. E nós temos aqui agora a pergunta da Fátima, né? Opa, vamos ver. Olha só a pergunta da Fátima. Como posso me valorizar sem parecer arrogante, sem demonstrar ou passar a ideia de que eu não preciso de ninguém? Como eu posso fazer isso? Bom, existem duas perguntas aí, né? A primeira é como não parecer arrogante. Isso. Toda vez que eu estou me preocupando mais comigo do que com o outro, isso vai parecer arrogante. Então, entenda, muitas vezes você, com a sua baixa autoestima, sem se valorizar, você acaba atraindo a pena das pessoas, a dó das pessoas, né? Você sensibiliza as pessoas num jeito da pessoa olhar pra você e dizer, coitadinha, nossa, mas olha como é uma pessoa tão mal amada, ela isso, ela aquilo. Você já chamou a atenção das pessoas mais do que deveria pelo lado negativo. Sim. Sem ser arrogante. Sem parecer arrogante, já tomou os holofotes todos pra você. E digo uma coisa, muita gente está fazendo isso propositalmente. Então, agora vamos lá. Como eu posso, então, não parecer arrogante? Quando a sua primeira preocupação não é você. A questão de você ter autoestima não tem nada a ver com você cuidar apenas de você. Quando você cuida apenas de você, isso chama-se egoísmo. Ou então egocentrismo. Ou você quer ser o centro de todas as pessoas, da atenção de todos, ou você é o centro de você mesma. Então, egoísmo, egocentrismo. Isso faz, sim, você até mesmo distanciar as pessoas de você. Então, a pessoa egoísta, egocêntrica, tudo termina nela. Ela é o fim dela mesma. Então, ela faz tudo para chamar atenção apenas para ela. E muitas vezes usa isso de maneira até covarde. Porque ela se faz de vítima, e aí todo mundo dá atenção, e aí ela ganha aquela atenção. Isso é uma covardia. Porque ela nem estava sofrendo tanto assim, mas ela se faz de sofredora para alcançar a atenção dos outros, né? Como eu disse no início, a pena, a dó das pessoas. Então, isso é uma forma errada. E olha só, a pessoa está dando a impressão de ser uma pessoa realmente sofredora. Exatamente. Quando no fundo ela não é. Então, mas o que significa aqui? O que eu quero explicar aqui? Que a pessoa está pedindo atenção somente para ela. Isso é egoísmo e também egocentrismo. E a pessoa que faz isso, ela já está totalmente errada. Não tem nada a ver com autoestima. Isso aqui é outra coisa. Egoísmo, egocentrismo é outra coisa, não tem nada a ver com autoestima. E me diz uma coisa, então, qual é o equilíbrio que deve haver? A pessoa com autoestima, ela não está preocupada com ela. Ela cuida dela, ela se valoriza, mas ela vive realmente em função de ajudar os outros. De ser uma bênção para os outros. Então, esse é o equilíbrio. Então, exatamente. Se eu quiser eu ser o centro das atenções, eu vou estar sendo egoísta, egocentrista. Agora, quando eu vivo a minha vida, eu me arrumo, eu me enfeito, tanto que as pessoas confundem muito autoestima com a aparência boa. A autoestima não tem nada a ver com autocuidado nem aparência. A aparência e o autocuidado são resultados da autoestima. Como eu me amo, como eu me respeito, como eu me cuido, então eu cuido também da minha aparência, de tudo tudo em mim. Da minha roupa, do meu calçado, da minha pele, eu cuido de tudo porque eu quero estar bem. E eu não quero estar bem para os outros, eu quero estar bem para mim. Só que as outras pessoas vão ver o cuidado que eu tenho comigo e vão admirar isso em mim. Ótimo. Mas eu cuidei de mim para mim, eu não cuidei de mim para os outros. Existe uma frase muito triste que eu detesto, mas ela é uma realidade na vida das mulheres. A mulher não compra um vestido bonito para agradar o marido, ela compra para agradar a amiga. Ela compra para fazer pirraça para a amiga. Então ela não comprou o vestido bonito porque ela quer parecer bonita para o marido. Ela comprou o vestido porque ela quer se mostrar para a amiga. Isso é um sinal claro de egoísmo. Não tem autoestima aqui. A autoestima tá longe daqui. A mulher que quer se arrumar para ela vai na loja, ela olha na vitrine, ela escolhe um vestido no qual ela fique bonita. Porque ela quer estar bonita. Não importa se a amiga vai querer, ou se o outro vai querer, se não vai querer. Quem olhar e gostar, gostou porque ela gostou dela primeiro naquele vestido. Então ela vai ser beneficiada, o marido já é a próxima pessoa a ser beneficiada e as amigas e as conhecidas vêm depois. Então, mas quem não tem amor próprio, tudo nela gira em torno das outras pessoas.
Isso é egoísmo. Então está aí, Fátima, a sua resposta, né? E a orientação também, né? Aí a Sônia, terceira pergunta, vem da Sônia. Certo, Minha autoestima Sônia? foi destruída desde a infância. O que fazer para restaurar essa autoestima? Bom, se foi destruída desde a infância, em algum momento ela sente que ela poderia ter tido autoestima, né? Então é a criança, mas é numa fase em que ela se lembra do sofrimento que a fez não desenvolver autoestima ou Sim. estagnar ali, né, o desenvolvimento da autoestima. Certo. Ela consegue se lembrar disso. É bom, muito bom ela se lembrar e saber que foi desde a infância, porque ela hoje é adulta. Exatamente. O bom da vida é isso. Todos nós chegamos à idade adulta e à idade da liberdade emocional. Essa liberdade em que eu agora sou livre para eu mesma cuidar do meu emocional. Isso acontece em idades diferentes, dependendo de cada pessoa. Não é igual a maioridade civil, né? Que você faz 18 anos e se tornou de maior, você faz 21 anos e agora sim você está totalmente emancipado. Não. Certo. Essa não é a maioridade que também serve para as emoções, não. Na idade emocional, você começa a ser dono de você mesmo, dono das suas decisões, quando você já diz, puxa, agora eu consigo controlar o que eu sinto. Então esse controle, esse domínio, essa inteligência emocional, ela vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando cada dia mais. Em cada pessoa, numa idade diferente. Então quando ela reconhece que na infância ela teve isso quebrado, é ótimo. Por que eu digo que é ótimo? Porque ela já reconheceu o ponto onde começou o problema. Sim. E agora ela como adulta pode então, agora como adulta ela pode agora resolver isso. E qual é o processo que faz com que isso se resolva, no caso dela? No caso de pessoas que estão passando por essa situação, que já reconheceu e não conseguiram resolver sozinhas, porque infelizmente apenas 2% da população resolvem esses problemas sozinhos. Tem essa maturidade, tem essa capacidade. O cérebro tem essa elasticidade, essa neuroplasticidade para resolver isso sozinho. 2% apenas. 12% com um apoio de aulas, vídeos, livros também desenvolvem. Mas 86% da população necessita de ajuda profissional. Sem ajuda profissional não consegue. Então é onde você precisa entrar em contato com um profissional capacitado, sério. Eu digo sério porque infelizmente na era da internet nós temos muitas pessoas que não merecem credibilidade. Então você precisa analisar o conteúdo dessa pessoa, o histórico que ela tem, onde ela se apresenta, que projetos ela desenvolve, para que você possa falar, puxa, é uma pessoa séria e dessa eu vou confiar. Porque é realmente o seu tesouro, né? É o seu cérebro, é a sua vida que está doente e que precisa de uma ajuda profissional. Então, é isso que você tem que entender. Se você está dentre os 86% da população, que é onde a maioria está, Sim. Você precisa de um profissional competente. Muitas pessoas já tentaram de algumas formas, com terapia, com uma autoajuda, mas essas coisas por si só também não resolvem. É necessário um processo de ressignificação mental. É onde você vai poder analisar todos os problemas passados, vai tratar dos seus traumas, medos, dores, fobias, toques, tudo isso você trata durante o processo. E ao tratar, você pode estar então ressignificada, pronta para viver uma nova história, sem mais as dores do passado, sem os medos e principalmente com essa situação tão terrível da baixa autoestima. Você é minha convidada para entrar em contato comigo através dos meus contatos que estão aqui embaixo e você pode então agendar um horário, uma consulta e nós vamos poder fazer uma análise com você e você vai poder a partir daí tratar sim o problema que está te impedindo e ter a sua mente totalmente renovada para você viver de uma maneira diferente, com muito mais qualidade de vida do que você viveu até agora. Isso com certeza. Exato. Uma outra pergunta, Sueli, quanto tempo demora esse tratamento? Porque muitas pessoas não sabem, né? Tem pessoas que estão aí em tratamento há 20 anos, há 10 anos, né? E, bom, eu vou ter que ficar 10 anos me tratando. Como funciona esse tratamento? Olha, o que você citou foi dentro do tratamento, de um tratamento, vamos dizer assim, tradicional, né? É o comum, que seriam as terapias. Mas no processo de ressignificação, o período tem começo, meio e fim.
é totalmente diferente do que você talvez já tenha ouvido falar. É um processo que tem começo, meio e fim. Em 12 semanas você consegue ter a sua mente totalmente ressignificada para você viver livre de todas essas coisas e você passar a ter uma nova vida. Eu tenho vários e vários testemunhos de clientes que já viveram esse extraordinário, essa diferença, essa transformação e hoje tem a sua vida totalmente renovada. Então, se você quer um processo que realmente vai começar e terminar e resolver o problema, você pode entrar em contato comigo. E eu garanto para você que funciona e que vai dar certo, porque já deu certo para muita gente, pode dar certo para você também, basta você querer. Quando a gente quer, é o início da transformação. É verdade. Então tá aí, Sônia, a sua resposta e a oportunidade de você falar com a Sueli, de você entrar em contato com ela e de você iniciar esse processo. E você que está nos ouvindo também pode fazer o mesmo, tá? Você pode entrar em contato também, você pode conversar, marca um horário para você marcar a sua consulta e passar por esse processo. Eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Não é verdade? Completamente transformador. Exatamente. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Exato. Você vai ter um outro comportamento, vai ser totalmente diferente. A Sueli já falou aqui, eu quero terminar agora falando mais uma vez para você que nós temos um e-book, né? Um e-book construindo relacionamentos saudáveis, né? É um e-book que vai te ajudar muito, vai te ajudar a desenvolver relacionamentos felizes, relacionamentos duradouros para a sua vida. Então não perca tempo. Clica aí no link que está aparecendo aí abaixo desse vídeo, tem um link, você vai clicar ali e você vai adquirir esse e-book por um preço especial que nós estamos fazendo para você que está aqui nesse canal. Você já se inscreveu? Se inscreva no canal, né? Compartilhe o vídeo, chame seus amigos, né? Para que eles também possam participar dessas aulas maravilhosas que serão transformadoras na sua vida. E você tem um link aí. A promoção R$ 79,40 é o preço real dele. Porém, para você que está aqui neste canal, está saindo por R$ 39,40. O que é R$ 39,40? Não, hoje em dia é meia pizza. Meia pizza. Já não é uma pizza, é meia pizza. Será que é meia pizza? Acho que nem meia, né, bem? Acho que é menos de meia pizza, viu? Olha. E aí você vai ter um e-book para sempre, para você poder ler. E você poder ajudar outras pessoas que podem estar sofrendo também. Exato. Então, e o link da aula também. Compartilha com seus amigos o link da aula. Coloca no WhatsApp dos seus colegas, coloca lá no Instagram deles e divulgue para eles poderem assistir também. Porque tem muita gente sofrendo por essa questão e tem tantos relacionamentos que não vão para frente, porque a pessoa tá cheia de problemas, de complexos, de medos, de angústia. Gente, vamos resolver tudo isso para vocês poderem amar de verdade e viverem um relacionamento feliz. Exatamente. Super vale a pena. E olha, e fora isso, nós temos o encontro de solteiros cristãos. Ah, mas esse aí... Não é verdade? Esse aí é quando a pessoa fala assim, peraí, agora eu tô decidido. Agora eu vou. Agora eu vou, porque eu quero realmente conhecer alguém. Exatamente. E lá você vai conhecer pessoas incríveis que vão realmente te fazer repensar. E aí você vai falar, opa, peraí. E agora eu quero realmente conhecer essa pessoa de perto e melhor. Exatamente. Foi isso que aconteceu na vida de várias pessoas que a gente tem no Encontro de Solteiros. E sabe o que aconteceu com elas? Elas hoje estão casadas. E felizes. Vivendo um relacionamento saudável. É verdade. Isso pode acontecer com você também. E deve. Né? Já entra em contato conosco e fala assim, olha, eu quero participar do próximo encontro de solteiros. Isso. Né? Nós vamos colocar o seu nome, vamos mandar todas as informações para você, você vai fazer as inscrições e vai passar 3 dias conosco numa imersão, num local maravilhoso, onde você vai... Olha, a sua vida será transformada, além de você conhecer aquela pessoa que Deus está preparando para você. Com certeza. Tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. E não deixe de entrar em contato conosco, tá? E até a próxima aula. Nós estamos esperando você na próxima aula. Até lá.